Por que o verbo to be é tão difícil? Essa é a pergunta que eu vou responder agora aqui para você. Olá, meu nome é Wallace, eu sou professor de inglês e o meu objetivo hoje é que você aprenda o verbo to be. O meu objetivo também é que você saia daqui sabendo muito mais inglês do que quando você chegou. E já aproveita para deixar aquele like. Se você não gostou do vídeo, o que você faz? Você remove o seu like no final, mas até lá, deixa comigo aí e acredita que esse vídeo vai ser muito bom para você. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Em primeiro lugar, o verbo to be não é difícil. Pasme! Por que a gente costuma achar ele difícil? Eu vou te dizer quais são as 3 coisas que você precisa entender nesse momento de por que o verbo to be é tão difícil. A gente está ali na 6ª série, a gente estuda o verbo to be, aí na 7ª série a gente está estudando o verbo to be, aí na 8ª, 9º ano, aí entra no ensino médio no 1º ano, no 2º ano, e acaba o ensino médio, chega no 3º ano, a gente está finalizando ali e a gente ainda não sabe usar esse negócio. Mas por que ele é difícil? E por que ele é tão visto nas escolas? A primeira coisa que você tem que saber sobre o verbo to be é a forma como você estuda ele. E isso tem uma relação também com a dica número 3, certo? É o seguinte, o verbo to be, o que ele é? Todos nós estamos cansados de saber o que é o verbo to be, mas a gente não sabe como usar esse negócio e para que ele serve. O verbo to be significa 2 verbos. Ele significa o verbo ser e ele significa o verbo estar. Então, isso não entra na nossa cabeça quando o professor ou a professora de inglês chega e fala: gente, o verbo to be é o verbo ser ou estar, que você usa quando você quer dizer que alguma coisa é ou que alguma coisa está. É verdade. Quer dizer, às vezes não. A gente simplesmente não entende. Por que a gente não entende? Porque no inglês esse verbo é apenas um e no português esse verbo são 2 verbos diferentes. No português a gente não tem aquela situação em que a gente pega um verbo e a gente combina. Esse verbo aqui é 2 verbos em um. Então isso dá uma bagunça na nossa cabeça e por isso a gente não entende esse verbo e a gente pensa que ele é muito difícil, mas ele não é difícil. Eu vou te mostrar. Olha só. A primeira coisa que você tem que fazer é entender isso que eu estou te falando e a segunda coisa que você tem que fazer é olhar a ordem que você geralmente utiliza ao conjugar um verbo. Para que serve a conjugação do verbo? Para eu falar da maneira correta naquele idioma. Então, a gente tem aqui desse lado, né, todos os pronomes que a gente precisa. E quando você entende que todos os verbos em português têm uma coisa chamada conjugação verbal, fica muito mais fácil. E só para te passar um número, a maioria dos verbos em português tem ali 4, 5 e até mesmo 6 formas diferentes para que você conjugue um verbo. Vamos pensar por acaso aqui no verbo ser. E é assim como eu costumo ensinar os meus alunos. A gente pega, esquece que o verbo to be é ser, estar e pensa. O verbo to be nesse momento significa apenas ser. Agora a gente faz a comparação do verbo ser em português e do verbo ser em inglês. Quando você começa a comparar, você vai ver a quantidade de números de conjugações diferentes de cada um deles. Então, se em português nós temos 6 formas e em inglês nós temos apenas 3, espera aí. 3 é mais fácil do que 6. Concorda? Agora te liga nisso. Se você entendeu isso aqui, fica fácil. Uma outra observação importante, você tem que saber que o verbo to be é uma exceção. Ele vai ser o único de todos os verbos no inglês que tem apenas 3 conjugações diferentes. E qual que é o seu trabalho aqui? Você apenas precisa saber quais são os pronomes e aonde que você vai colocar aquela partezinha do verbo junto com aquele pronome. É só isso! Can't be. E acabou a história. Segunda coisa, compara o verbo estar, compara o verbo to be. Agora você joga nesse sentido de comparar o verbo to be, sendo com o sentido de estar, e o verbo em português estar.
quando você fizer essa mesma comparação vai ficar muito mais fácil. E isso vai mudar a forma como você entende esse verbo. E olha que interessante. A forma como você visualiza isso já facilita. Só em você estar assistindo esse vídeo já está ficando muito mais claro para você. Beleza? Continuando. Se você entendeu o que eu expliquei até agora, então a dica número 3, ou o passo número 3, vai fazer muito sentido para você. Por que ainda assim eu entendendo o professor, por mais que o professor seja de inglês, ele está falando em português comigo, mas eu não estou entendendo a explicação dele. Porque você tem que saber o seguinte, e essa é a técnica master, chamada aceita que dói menos. Por que aceita que dói menos? O que nós brasileiros gostamos de fazer? A gente gosta de pegar tudo que está ao nosso redor e a gente gosta de comparar. Então, quando você está estudando inglês, você pega muitas comparações do português e joga para o inglês. E fala, peraí, isso não é assim, tem que ser dessa outra forma. E, não, eu não concordo, tem que ser 6 formas. Mas inconscientemente, você está comparando o português com o inglês. E o que você faz? É um outro exemplo que eu acho muito interessante eu compartilhar com os meus alunos e eu compartilho com vocês agora aqui. É o seguinte, pensa comigo. Se você vai aprender uma outra língua, esquece um pouco o inglês. Você vai aprender o alemão. Faria algum sentido você pegar o livro de gramática de japonês para estudar alemão? Não. Faria algum sentido você pegar um livro de gramática da língua francesa para estudar o russo? Não. E por que não faz? Por que não faz sentido? Porque uma coisa não tem a ver com a outra. E o que a gente costuma fazer? A gente pega a gramática da língua portuguesa e a gente quer usar a gramática da língua portuguesa no inglês. Então essa comparação que geralmente você faz é o que está bloqueando você de entender uma coisa que é fácil. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Vocês vão perceber, né, o seguinte, todos os verbos em inglês eles vão ter uma quantidade muito menor de conjugação do que os verbos em português. Então, o que tem mais conjugações, tem 3 conjugações, é o verbo to be. Os outros verbos, a maioria vão ter apenas 2 conjugações. E existem verbos no inglês que tem apenas uma conjugação. E aí você fica dizendo que o verbo to be é difícil. Pera aí, conjuga um verbo em português e conjuga ele em inglês. A grande verdade é que a conjugação de um verbo no inglês ela é tão fácil, mas tão fácil, que você passa a não acreditar, porque você fica comparando o português com o inglês. Fala, não é possível que isso aqui seja tão fácil. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Essa é a questão. Você tem que aceitar, por isso que eu falo que essa é a técnica do aceita que dói menos. E eu acredito que com esse vídeo e com essas informações, você agora começa a entender o porquê que você não entende. Então faça a comparação do verbo ser, faça a comparação do verbo to be, faça a comparação do verbo estar, faça a comparação do verbo to be. E agora veja, use frases, e as frases vão te dar clareza, e isso vai te ajudar bastante. Então, em menos de 10 minutos você já conseguiu entender o porquê da sua dificuldade, já tem a solução, agora você precisa fazer o quê? Você precisa praticar. Me diga, comenta pra mim aqui, o que você achou dessas ideias e dessa nova forma aí de se estudar o verbo to be. Faz sentido pra você? Não faz sentido pra você? Se esse vídeo de alguma maneira ele te ajudou, me ajude também a ajudar mais pessoas. Então, me ajuda, comenta, faça um comentário aqui, marca um amigo ou compartilhe esse vídeo para um amigo, porque tem muitas pessoas por aí que elas estão com essas dificuldades de entender esse verbo. Às vezes a pessoa vai fazer uma prova, às vezes a pessoa fica, meu Deus, como é que eu estudei mais de 10 anos e nunca aprendi esse negócio? Isso aqui é muito difícil. E você acabou de aprender que não é nada difícil. A única questão é a maneira como você visualiza isso. Então, vejo você no próximo vídeo e até breve. Tchau!